E aí, galera, beleza? Chegamos para mais uma live. Ontem teve uma live aqui, hoje tem outra live. Essa semana tá demais, cheio das lives aqui. E vamos falar hoje, vamos conversar com o pastorzão, muito 10, cheio de Deus. Vai ser incrível, vai ser uns temas legais demais. Deixa eu achar ele aqui. É isso aí, vó. Já vamos enviando aí, você entrando aí, envia pra galera esse vídeo. Vai ser demais. Deixa eu ver se eu aceito aqui. Aí, convidar o pastor. O pastor tá falando que não tá conseguindo aceitar a solicitação. Vou tentar de novo aqui. Ó, chegou. E benção. Paz, mano, e aí, tudo bem? Tudo bem, pastor? Como é que tá? Tudo bem. Vocês estão aí, o quê? 9 da manhã? É isso? 9 da manhã. Nosso pai. É, eu já Aí, tô me acostumando. Depois de 2 semanas, eu ainda de vez em quando me pego pensando que horas são. Demorou aí um agora, tempo. aí agora é a noite? Aqui são 8 da noite nos Estados Unidos. Ah, Nós é. estamos 13 horas atrás de vocês. Então, além de tudo, ainda você conseguir arrumar esse tempo é estranho, né? É, Complicado. é. Então, Bom, primeiro, quando eu cheguei aí, eu demorei, vamos dizer, você demora em torno de, 5, 7 dias para você começar a, a entrar no ritmo. Aí sim. você entra no ritmo, eu já tive que voltar. E É. aí, para melhorar a situação, eu cheguei na quinta-feira, às 2 da manhã, que eu cheguei em casa. E aí, na sexta-feira, eu já tinha que trabalhar. E aí, Meu a minha Deus. resistência baixou. Eu acabei pegando um leve resfriado. E aí, uma tosse. E fiquei com um vozeirão bom, porque aí você falava no telefone, né? Eu trabalho na parte de cartão de crédito e tal, etc. Então, era um vozeirão assim. E aí, tinha que guardar a voz, tomar bastante água, bastante mel para ver se ajudava a garganta e melhorava, mas graças a Deus, depois de. Aí essa semana que eu cheguei, foi complicado, porque até o corpo acostumar de novo e, né, todo mundo com saudade aqui em casa tal, mas graças a Deus, deu certo, estamos aí. É, não, o fuso horário ele pega todo mundo. Teve até uma vez que veio um pastor bem famoso do Brasil e a gente foi, a gente alugou um lugar igual quando o senhor veio e tal. E já tava todo mundo muito ansioso, mas o fuso horário pegou tanto ele que, tipo, ele não conseguiu pregar, acho que meia hora assim. Carambola! Ele tava, ele Tava tava, mal, tava rapaz. mal, tava mal, mal, mal mesmo assim. Então, o pastor esse pastor é o pastor Cláudio Duarte, né? Ah, o Claudio Então, Duarte, tipo, sei. veio uma galera, assim, foi uma galera ver ele, assim, mas ele ainda falou, galera, eu tô sentindo demais o fuso horário e foi, tipo, não conseguiu nem fazer as piadinhas dele, nada, assim, E foi, então é complicado. Quando o Pastor Cid me convidou, ah, uma, apesar de ser um tempo muito pequeno, né? Porque foram, na verdade, 7 dias contadinhos, né? Eu saí daqui na quarta-feira, às 2h30 da manhã, eu saí de casa, na quarta-feira. Eu fui chegar
em Nagoya, no aeroporto de Nagoya, eu acho que foi às 5 da tarde de quinta. Nossa. E aí nós chegamos, tal, o pastor Cid foi me buscar, consegui dormir de quinta para sexta. Quando bateu sexta-feira, tipo umas 4 horas da tarde, aí deu tipo assim, quase um apagão. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o Cid assim, não, você tem que resistir. E aí a gente foi e aconteceu algo que eu compartilhei. Ah, na verdade, acho que eu não compartilhei no dia, porque no sábado, tudo que, em aspas, eu comecei pensando uma coisa e para quem estava, a gente acabou fazendo no segundo período, não foi nada daquilo que eu tinha planejado, mas Aham. eu sempre achei que a palavra de ordem, né, o obedecer é melhor que sacrificar Sim. e o ouvir melhor que gordura de carneiros, né? Então, o obedecer é melhor que sacrificar. Mas aí, às 7 horas da noite, na verdade, umas 6h15, a gente foi assistir televisão. Ele falou: não, você agora você tem que assistir televisão japonesa. Aí nós estávamos assistindo programas de culinária, que eu achei mó legal. Não entendi nada, mas é óbvio. Comida, a gente falou em comida, matemática e música, você entende. Vai embora. Aí, beleza. Aí eu coloquei algumas canções. Ele perguntou o que está no seu coração. Eu coloquei algumas canções e tal. E aí nós fomos orar. E essa oração que antecedeu o que é a nossa conferência no sábado, essa oração, nós começamos às 7 horas da noite. Nós vamos terminar essa oração ah, lá para umas 11h15, 11h30 da noite. Isso Uau. foi direto. E a presença de Deus ali nos impactou tremendamente. E no final a gente ainda estava conversando sobre isso. Aí o Cid virou: ó, é o seguinte, tu não tá com sono? Já são meia-noite alguma coisa, tu tem que dormir. Aí nós fomos dormir para acordarmos no sábado. E aí começou realmente a correria toda. Mas Ah, eu tô com o Japão no coração, tô com os Kaminoko que não sai da cabeça. é. Não, E aí aqui você? a galera também ficou muito impactada, assim, a gente troca muita ideia, assim, e Eu fico, despertou eu fico, algo, eu despertou fico algo. feliz. Na verdade, quando o pastor Cid fez o convite e tal, eu no começo eu não achei que nós teríamos essa oportunidade de estarmos aí com vocês. E as coisas foram, como diz o assembleano, foram desenrolando Uhum. até que realmente deu tudo certo, né? E eu fiquei muito, eu não consegui acreditar quando eu entrei na conferência. Para mim foi algo assim fora do meu normal, fora do escopo. E ouvir uma coisa que, para quem, não sei se tem a galera que acompanha no Brasil ou não, ou depois devem ver, Aham. no Brasil, porque vou resumir um pouco a minha história. ah, eu, meus pais são cristãos, são pastores, e eu nasci em 76 e eu já nasci graças a Deus, num berço evangélico. Eu Uhum. sou original ali da Assembleia de Deus, do Ministério de Santos, da onde o pastor Cid também é, e até o pastor Luiz Fernando, onde eu fiquei um tempo. Fiquei 8 anos quando eu na no segundo retorno para o Brasil. E eu aceitei Jesus com 8 anos de idade. Eu me lembro disso com fidelidade. E com 10 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo né, naquela maneira que nós entendemos, vamos dizer, assembleana. Mas o dom de línguas veio para, como é que eu vou dizer, talvez, sei lá, uma experiência, ou revestir de uma experiência, talvez, um pouco mais profética, se assim você quiser, né? Uhum. A palavra diz que os dons são dados, né? O Espírito Santo dá os dons para o crescimento, né, e o aperfeiçoamento dos santos, e esse dom veio, e junto com ele vieram alguns outros dons. Ah, eu eu comecei a tocar piano também com os 8 anos de idade. Eu toco piano desde os 8. E aí, com 10, eu estava no conservatório e já comecei a ajudar na igreja, mas aconteceu algo diferente também,
com 10 anos de idade, os meus pais me levaram numa escola dominical com o pastor João Alves Correia, que era o pastor do ministério lá, há muito tempo atrás, já como nós falamos, já foi para o Senhor. Aham. E ele ungiu ele me ungiu, que não é uma. Nos outros, o ungir era só para quando você está doente, o pastor ia ungir Hum, você, mas no meu uhum. caso não, foi uma unção, vamos dizer, de Um ato separação. E a profético, né? oração, ele fez, ele tinha o pastor João Alves Corrêa, ele teve muitos filhos, e o filho mais velho dele, se não me engano, era o Neemias Correia, que acabou vindo para os Estados Unidos, ele morou aqui muito tempo. E o Neemias, em Santos, pelo menos, ali na Baixada Santista, da onde eu sou, ele regia os corais que tinha um coral, Boas Novas, se não me engano, que era um coral que todas as igrejas participavam, não era só a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, eles todos se reuniam e faziam um coral. E ele foi separado, ele foi ungido para isso. E quando os meus pais apresentaram, o pastor Correia falou: olha, eu vou ungí-lo para que ele seja separado para ministrar louvor. Para ministrar louvor, não, para trabalhar com música. Não era nada de Hum, louvor. Meu, nós estamos falando de. Eu estou com 46 anos, então nós estamos falando disso daí, vamos dizer, há mais de 35 anos uau. atrás. Quer dizer, na verdade, mais de 36, porque eu estou com 46, faz tempo. E aquela unção, ela selou alguma coisa na minha vida. E aí, daí por diante, eu comecei a tocar na igreja, ah, e na Assembleia de Deus, que é uma coisa muito comum. Era, né? Hoje em dia as coisas já mudaram, mas ah, você tocar, quando você começar a tocar, você tocava. A Assembleia de Deus tem várias, eu chamo de várias divisões, né? Então você tem conjunto das crianças, conjunto dos adolescentes, conjunto dos novos convertidos, conjunto Sim. dos velhos convertidos, coral. Aí tem um período de A louvor oportunidade e que não acaba mais. exatamente, né? E assim por diante. E eu estava em todas. Uhum. Tinha que tocar com as crianças, eu tocava. Quando era para os jovens, eu tocava. Os adolescentes, eu tocava. O conjunto das irmãs, eu tocava. O irmão que vinha lá, de sei lá das contas que tinha que tocar, eu tocava também. Então eu nunca perdi a oportunidade. Tinha que tocar, eu ia tocar. E muitas vezes você nem sabia o que você ia tocar, né? Como é que você ia fazer. Uhum. Mas eu entendia que era desse jeito que as coisas funcionavam. E eu, e eu fui, como é que eu vou dizer? Eu fui desenvolvendo e crescendo nisso. Aí aconteceu, eu, o tempo foi passando, eu tinha 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí eu comecei a namorar com a minha esposa. E nesse período que a gente começou a namorar, eu continuava, eu já estava nos adolescentes, me preparando para ir para os jovens. E teve um dia que teve uma missionária chamada Rita Boyle. E ela teve num culto de domingo pela manhã. E ela foi chamada para ministrar nesse domingo pela manhã na escola dominical. E ela teve uma palavra profética. Ela falou: olha, você está aqui tocando, mas Deus vai levar você para as nações. E eu tenho três conselhos que eu gostaria de dar para você. O primeiro é que você sempre vai carregar uma mochilinha. Então, quem me conhece no Brasil sempre vai ver que eu tô com uma mochilinha. A mochilinha é daí que ela vem, porque ela falou: você tem que estar apto para estar num lugar e ter que ir para outro e ter que ir para outro. Aham. E é isso que vai acabar acontecendo com você. A segunda coisa, você não. A segunda coisa, não esqueça que o dom é seu. Quem deu o dom é dado. Você recebeu o dom, você toma conta dele, mas ele é dado. O capeta, quando ele dá alguma coisa, ele cobra e usualmente tem uma data de validade. Quando Deus dá, ele deu. Sim. E ele não retira. Agora, a unção é outra história. Então ela dizia: o dom é seu, mas a unção, se você achar, se isso subir no seu coração e você achar que você é alguma coisa, corta a unção e você fica com o dom. Então Uau. você vai ser um bom pianista, você vai ser um bom músico, iguais a todos. Porque quem faz a diferença é a unção. Porque a unção quebra o jugo. Então você tem, hoje em dia, e eu não estou tirando isso, pelo amor de Deus, eu Sim. não tiro a beleza de você ter músicos excelentes e ter tudo de excelência. Uhum. Mas a excelência não traz a glória de Deus. Corações quebrantados trazem a glória de Deus. Bem diferente isso. Sim. Então, fazendo uma análise do que você tem hoje em dia, você tem grandes produções. E realmente, e eu não vejo, não é que eu não vejo nada de errado,
o meu foco não está mais nesse tipo de coisa. Então, né, hoje em dia com as paredes pretas e com as luzes e com os LEDs e whatever, Uhum. o meu foco não é tanto esse. O meu foco é realmente ouvir a noiva. E fazendo um contraponto, bom, a terceira coisa que ela falou, a terceira coisa que ela falou a mochila, a unção, e a terceira coisa ela falou, você vai, quando você começar a tocar a igreja de Deus, a igreja, o corpo, ele vai se manifestar, ele vai chamar pela presença de Deus, ser curadas, haverá um mover de Deus e vai ser algo poderoso. E eu guardei essa palavra no meu coração. Eu namorava com a minha esposa. Eu estava em Santos, eu falei, isso nunca vai acontecer. Eu nunca tinha andado de avião. ah, e aí as coisas começaram a mudar um pouco, porque eu comecei a estudar na FATEC em Santos, e eu passei para fazer hebraico na USP. Fiz 1 ano e meio na USP, até que os meus pais foram chamados à missão. O pastor Cid havia ido primeiro e nós viemos depois aqui para os Estados Unidos. Quando nós chegamos em julho, o pastor Cid foi para o Japão em agosto. Acho que foi essa data, assim. Então, eu peguei o Cid, Ivanusa e qual o nome dela? A filha do pastor Cid. Ah, ah, Ela mesma. meu Deus, esqueci Daqui a agora. pouco eu lembro. Ah, eu peguei ela bebezinha. Ione. A Ione, a Ione, ela era bebezinha quando ela saiu daqui. E Uau. o Yuri era tipo assim, novinho, bem novinho ele. Tanto que eu encontrei o Yuri e falei, nossa, você cresceu, e eu tô ficando velho. E, e foi mais ou menos por aí. Por que que eu estou falando isso, né? Eu estou falando um bando de coisa, mas eu não vejo problema. As pessoas dão muita importância como é que eu vou dizer? A técnica, a, a luz, o som, tal. E eu acho isso perfeito. Uhum. Mas a verdade verdadeira é que o Senhor vem quando a igreja dele chama por ele, quando a noiva chama pelo noivo. Sim. E essa tem sido, acho que a bandeira que o Senhor tem levantado, pelo menos comigo. Eu não tenho uma grande voz, e não toco mal, mas eu toco aquilo que tem que tocar. Mas eu Uhum. amo ouvir a igreja tocando. Então, eu amava no Brasil quando eu ouvia a igreja cantando em português, ou cantando em língua estranha mesmo, e eu acabava cantando em inglês. Essa é uma coisa que eu acabei colocando lá, porque quando nós viemos para cá, para os Estados Unidos, as igrejas brasileiras que tinham aqui, eles não cantavam canções em inglês, eles traduziam tudo. E isso me irritava muito, porque eu Hum, entendia, e foi uma coisa que até a gente conversou no Japão, porque eu entendia que era o seguinte: tudo bem, eu acho que pode até cantar em português, beleza, mas é a primeira geração que vai cantar em português. A sua filha, sim, que nasceu, vamos dizer, nasceu no Japão, você concorda comigo que o japonês dela vai ser 1000% em comparação com o português dela? sim. Não tem jeito. Ela vai se comunicar o quê? Vai se comunicar em português com os pais? Vai, porque os pais falam português. Se ela voltar para falar com a vovó, ela tem que aprender a falar português, porque senão vai ser complicado. Mas na vida dela, ela vai falar japonês. É verdade. Então, ou seja, você começa a ter, eu chamo essa junção de híbrida. É Uhum. bivolt, trabalha nos dois. E essa era uma coisa que era muito difícil no Brasil, porque se era difícil no Brasil, aqui também os pastores que estavam aqui, mais antigos, eles mantinham muito português. E Sim. nós chegamos aqui, ah, ficamos na missão que nos tinham dado por muitíssimo tempo, e aí eu acabei com meu primeiro pastor aqui. O nome dele foi Pastor Noé Rosa, Ministério Nova Vida, Ministério Internacional Nova Vida. Eu fiquei com eles por quase 8 anos. E foi aí que eu comecei a desenvolver realmente a parte de ministração, porque eu tocava, mas eu não cantava. E aqui eu Hum, tive que dar meu jeito. Só que eu fui perdendo e fui colocando, eu fazia traduções.
no tempo que a Darlene Check começou a cantar Shout to the Lord, eu já tinha traduzido, acho que umas 3, 4 músicas. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Essa tradução eu já tinha feito com a Hillsong há mó tempo. E na igreja que eu estava, a gente cantava os dois. Então era sempre dessa forma. No começo ele olhou para mim e falou assim, mas por que você está cantando em inglês? Eu falei, porque você não está na China para cantar em chinês, você está nos Estados Unidos. E o seu filho, quando eu vou falar com ele em português, ele olha para minha cara, eu tenho que falar com ele em inglês. Então o que eu tenho que fazer? Para poder ele estar aqui, ele tem que ter alguma coisa dual. Ele tem que ser capaz de adorar nos dois. E isso entrou em mim de uma tal forma que, como é que eu vou dizer, eu entendi que o louvor que saiu da igreja, ele não era um louvor baseado numa só língua. Ele era um louvor baseado na nação que você estava e de todas as nações. Ou seja, Interessante. essa ponte, ela tinha que ser criada. Aí a gente passa por aqui, eu fiquei muito tempo com eles. Outras coisas foram despertadas na minha vida. A parte profética, ela sempre existiu, mas eu sempre, como é que eu vou dizer, guardava para mim, fazia o que eu tinha que fazer. Mas começou que eu estava ministrando e vinha uma palavra profética, vinha alguma coisa, eu comecei a deixar o cara de trás, continuar aí tocando, eu saía, ia ministrar. Sim. E isso começou a desenvolver até que eu saí desse ministério, eu mudei, fui para Miami, para um pastor que também o pastor Cid chegou a conhecer, que é o pastor José Carlos, no Rescue Church, na Igreja Resgate, que tem em Miami. Que hoje o pastor que está é o filho do pastor José Carlos, que é o pastor Fernando, é o Nando, porque para mim os três são meus amigos de infância, mas é o pastor Fernando. E ali eu passei mais ou menos uns 2, 3 anos, e nessa entre-safra que eu fui passado realmente a pastor. E aí eu comecei uma outra parte do ministério, porque eu entendi que os chapéus que eu usava, eu poderia trocá-los sempre. Então, tocar e pregar, pregar e tocar, ministrar e tocar, ou então vamos só ministrar e fazer um tempo. Ou seja, essas coisas elas começaram a fazer. Eu também desenvolvi muito parte de tradução. Eu traduzi, por isso que quando eu vi o João Ricardo, se eu não me engano, mano, o João Ricardo e o pastor lá, o marido, acho que da pastora Vivi, se eu Sim. não me engano, esqueci o nome dele. A hora que eu vi os dois traduzindo, mas o João Ricardo, eu fiquei de queixo caído. Eu Ele achei é o máximo, assim, eu achei impressionante. ele, uau, isso, essa foi a palavra, né? E eu tava, assim, você dá risada porque você fazia a palavra, você fazia a piada em português, e o pessoal ria. E aí ele falava, porque o tempo, as colocações que ele tem que fazer, o Cid estava me explicando que as colocações ele tinha que fazer para o japonês, são complicadas também. Sim. E aí ele falava, eu falava mais 5 minutos, ele falava mais 6 minutos, e no final você ouvia todo mundo. Eu falei, bom, deu certo, né? Eu achei assim muito maravilhoso. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção no pastor José Carlos, aí eu fui passar a pastor, eu fiquei com ele por 3 anos, e aí eu fui para Kendall, que era a igreja do pastor Rubens Ferraz. Ali eu fiquei como co-pastor dele por mais 3 anos, e nesse período de 3 anos aí foi que antecedeu a nossa volta da minha família, eu, minha esposa e meus filhos, para o Brasil. Hum, Isso foi em 2012. Nós passamos aí 8 anos no Brasil, e foi nesse tempo que eu fui com o pastor Luiz Fernando, que teve aí, pastor do Ministério Evangélico Palavra de Vida. aham. E foi aí que eu escrevi a Wedding Invitation, convite para o casamento, que eu chamei, que eu falei para o pessoal, né? Que foi um primeiro ensaio que eu fui, e eu escrevi a partir disso. E aí, quando cheguei lá na igreja, a gente começou a mudar algumas coisas, no sentido assim, eles estavam acostumados, a maneira normal de proceder, 4 hinos e fala e não sei o quê. Uhum. E, particularmente, eu achava isso meio desgastante, porque eu queria que as coisas elas tinham que ser mais ligadas. O que eu tinha nos Estados Unidos, apesar de ministrar em igrejas brasileiras, mas eram. E eu ministrava também nas igrejas americanas, mas, obviamente, nas igrejas brasileiras. Então, a gente ligava muitas coisas. Você não tinha essas paradas, então, não. Eram coisas mais ligadas. E aí foi muito Uhum. interessante que na primeira vez que eu fui ministrar na Palavra de Vida, eu mandei para eles, eu acho que uma lista com 10 músicas. Esse cara olhando para minha cara, mas não vai dar.
são 20 minutos ou 30 minutos de louvor. Eu falei, não dá. Ele falou, mas como que vai dar? Eu falei, só põe a letra aí. E eu fiz, acho que das 10 eu fiz 8. Como? Liga uma na outra, e liga a outra, e vai ligando uma na Uhum. outra, o mesmo tom, o mesmo beat, tá? E eu fiz uma coisa que não era comum, eles estavam acostumados, como quase todos os lugares eu vejo, né? Não é a igreja que canta, é o grupo de louvor que canta. Sim, E eu acho exatamente. isso tremendamente, eu tô sendo Sim, honesto, eu acho chato, porque as sim. pessoas elas não são espectadoras, elas têm que ser participantes. Eu não estou dizendo que nunca possa ter um hino do coral, um hino com as pessoas cantando e tal, mas é extremamente chato. Você vai no lugar, parece, desculpa, uma missa, ou então é uma apresentação, é um show. Uhum. Que, Eu acho que que... tem muito a ver com esse tema que a gente acabou escolhendo, né? Porque acaba, por exemplo, aqui no Japão, a gente percebe que tem muitos aspectos que a igreja parece a fábrica. E Hum, aí, esse é aí que eu acho que choca com a realidade que às vezes. Porque no Brasil, a gente não consegue lidar muito com a fábrica, né? No Brasil, o brasileiro é mais solto, né? O brasileiro. Então, quando. Eu não sei como que é aí nos Estados Unidos, mas aqui no Japão, dentro da fábrica, é tudo muito organizado. Você só pode passar por aquela. é, Tem as marcas no chão, você não pode sair fora daquelas marcas. Onde está escrito pare, você tem que parar. Se o chefe não vê você parar, ele vai chamar a sua atenção porque você não parou e porque você olhou para a deveria ter direita, parado. porque você deveria ter parado. O horário tipo, eles somam, por exemplo, da onde você trabalha até o portão de saída, dá 3 minutos. Se você chega lá em 2 minutos, eles calculam que você saiu do seu lugar de trabalho antes. Então Uau! é muito É, rigoroso assim nesse é extremamente controlador. controlador. E a gente percebe que às vezes a igreja, eu estou tentando buscar a palavra aqui, a liturgia. A gente percebe que a Hum, liturgia do culto acaba sendo dessa maneira, né? E isso para mim chocou demais, porque eu tô acostumado com aquilo que o senhor fez, né? Quando o senhor veio, porque foi a minha escola. Então, você encontrar um lugar de de adoração, de você conseguir se conectar, estando nesse ambiente, para mim é muito mais difícil, assim. ah, eu vou ser sincero. Não, não é são. Quando eu fui ministrar, Aham. Tokai, acertei? Sim, Tokai, ok. Não tô tão ruim assim. Quando eu fui ministrar, obviamente, que se eu falei e eu falo isso, eu fui perguntar, ok, pastor, e aí? O que que o senhor quer, né? Porque ele já tinha chegado, olha, pastor, você quer fazer o louvor? Eu falei, vocês que sabem. Não, pastor, se eu prega, se eu faz louvor do jeito que você quiser, eu falei, isso não vai dar certo. Aí eu fui para ele, eu perguntei, pastor, como é que você gostaria que eu procedesse, né? Ah, não, pastor, segue, a gente começa, acho que o culto começa às 10h30, se não me engano, acho que foi desse horário. A gente começa às sim. 10h30, usualmente a gente termina meio-dia, meio-dia e meia, mais ou menos é o horário. Eu Uhum. falei, não, beleza, então a gente termina. Ele falou, não, você não entendeu. Você pode continuar. Eu falei, não, a gente tem que fazer de acordo. Ele falou, não, pastor, você pode fazer. Eu falei, bom, tudo bem, eu não sou daqui, então tá valendo. Mas eu tô pedindo autorização. Por quê? Porque eu entendo, eu sou bem sincero. Ah, eu tenho falado isso a Débora, tem uma amiga minha chamada Débora Garcia, ela ministra lá no Brasil. Ah, a Débora tem ministrado não só o louvor, mas ela canta muito bem, ela ganhou um concurso tal, e estamos guardando CD. Tem também umas outras pessoas que eu conheço no Brasil, pessoas que o Senhor tem dado, feito uma amizade, Uhum. a gente tem compartilhado muita experiência, mas é óbvio, vamos voltar a esse ponto que você estava falando. Eu entendo que os cultos eles têm que ter uma certa liturgia. Aham. A igreja que eu estou para me filiar agora, eu vou ser recebido, eu, minha esposa e meus filhos agora no domingo, é uma igreja
The River, em Claremont. A The River, ela tem, como é que eu vou dizer, a liturgia dela é bem diferente. Usualmente, o culto dura 3 horas. O louvor lá dura 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15. Mas é Delícia. próprio da estrutura, mas é próprio da estrutura deles. Uhum. Agora, é isso que eu volto. A estrutura deles é essa. Agora, eu não consegui fazer isso nem com Tokai, nem com a igreja que eu fui à noite. Eu só dei o resto da palavra que eu dei sobre a Wedding Invitation para o pessoal de Toyota. Mas lá a gente fez na segunda-feira à noite. Mas eu digo que não dá para você toda vez ter também um treco de 1 hora e 15. Por Sim. quê? Porque você não come feijoada todo dia. Se Uhum. você comer feijoada no sábado, beleza. Feijoada no domingo, beleza. Feijoada na segunda Já vai pesar, né? e terça-feira, você vai querer fugir da feijoada. Então, tudo aquilo que é em excesso não é bom. E o que Uhum. a gente precisa? De sal. O sal é o ponto de equilíbrio. Nem muito sal, nem pouco sal. Nem sonso, ou seja, sem gosto, né? Uhum. Ou nem salgado ao extremo. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu também noto que quando você tem também, nós vamos ficar aqui e agora, tal, nem todo mundo está nessa mesma pegada, principalmente Uhum. corporativamente. Corporativamente, quando você tem os irmãos, você tem que ter uma certa, como é que eu vou dizer? Uma certa prática que as pessoas possam se achegar a Deus, como é que eu vou dizer? Prestarem um culto racional e Uhum. óbvio que o Espírito Santo tem a liberdade. Ou seja, eu digo que as coisas enxugam mais. Você começa com um momento de louvor. Você não precisa fazer aquela abertura que um ora e o outro ora e não sei quem ora. Não é necessário. Se você Uhum. quer iniciar um momento, você já começa no louvor. Aí eu tenho que começar com guerra. Não precisa começar com guerra. Começa. Você pode começar como queremos o teu nome engrandecer. Acabou. Sim. E deixa a igreja cantar. Que esse, para mim, é o ponto. E não precisa ter um instrumental, assim. Você tem uma coisa simples. Porque quando a igreja ouve que ela está que ela tá se expressando e ela ouve a própria voz, os anjos de Deus descem. Uhum. Os anjos de Deus se reúnem. Estão louvando o Cordeiro. E os anjos não têm razão nenhuma de louvar a Deus, porque Deus não morreu por eles. O Cordeiro morreu por nós. Sim. Então, ou seja, é um negócio brabo, ou seja, a igreja ali. Então comece. E aí você vai seguindo a partir disso. Você tem meia hora, você vê como é que está nessa meia hora. Eu já tive momentos em que nós fizemos um louvor na própria palavra de vida. Nós tínhamos meia hora para fazer louvor. E na vez de fazer 3 músicas, 4 músicas ou 8 músicas, se fossem todas seguidas, era uma só. Uhum. A glória de Deus veio, nós ficamos nessa primeira música e no final da música. Cortou a música, não precisava mais de música, não. A igreja já tinha ido. E o pastor? Aí fica fica na disposição do pastor. Porque é o seguinte, é o que eu estou te dizendo. Se não teve feijoada, se todo mundo só estava comendo, como é que eu vou dizer, uma saladinha, opa, e tá tendo feijoada, hoje nós vamos afundar a feijoada. Uhum. Se você tiver que sair mais cedo, meu querido, saia mais cedo, não tem problema. É. Mas quem ficar aqui hoje é porque tá com vontade de uma É. feijoada. O Então que eu, nós o vamos que eu ter acho mais tempo. que o que eu acho que acontece é muito legal essa analogia da feijoada, mas o que eu acho que o que acontece muito é que a galera não conhece a feijoada. É aí que eu acho que tem a ver com. Foi por isso que quando o senhor veio, eu senti que a galera não conhecia esse ambiente, né? Há um Por ambiente exemplo, profético? Não. teve algo que aconteceu que a gente conversou, depois eu conversei com alguns amigos. No congresso, o senhor vinha com a banda lá em cima e jogava para a igreja cantava. Em Tokai, o senhor tentou fazer isso umas 2 vezes e a igreja ficou em silêncio. E eu tô falando da minha igreja, né? Por quê? Porque a nossa igreja não está acostumada a cantar. A nossa igreja está acostumada a ouvir a gente cantar, entendeu?
Então eu acho que é aí que eu acho que a vinda do Senhor talvez trouxe uma visão diferente de cultura, porque a nossa igreja é muito antiga, né? As pessoas já estão muitos anos na igreja. E aqui no Japão, o japonês não come feijoada, entende? Ele está acostumado com a regra, ou seja, ele foi habituado Exatamente, dessa forma. Ele, exatamente. ele, ele não vai, não é que ele não vai ousar, ele vai Sim. ousar, mas ele vai precisar de um estímulo, e é por isso, quando o quadro foi pintado, a irmã que pintou o quadro, e Eu vou fazer quando uma live com ela dia 2 aqui. então, quando ela pintou o quadro e que ela colocou os pastorizinhos tomando conta da terra, tal, e etc. E que eles começaram a gritar lá na frente, porque aquela música do Todo mate rega, Master Russ. aquela canção, quando eu ouvi, que acho que foi no em reunião de obreiros, se eu não me engano, que eu vi o pastor Cid dançando e tal, dançando, né? Até parece que ele estava. Mas ele estava pulando. Sim. E quando eu vi, a glória de Deus me tocou profundamente aqui. E eu virei para a pastora, acho que foi a Shirley. Falei para ela: ó, você pode pôr ela. Quando ela colocou na hora da oferta, eu fiquei com maior raiva. Eu falei: poxa, para oferta? Eu ia fechar com isso. Eu queria fechar, não era para oferta. E eu vi a molecada dançando e cantando. Eu falei: é essa música. Não tem como tirar ela. E aí, se você lembrar da conferência, depois do momento, a gente orou primeiro, na segunda parte, a gente orou primeiro pelos intérpretes, porque eu senti que isso era Sim. profético. Ah, e é uma coisa que eu carrego dentro de mim, talvez por ter morado, por estar nos Estados Unidos, e eu ter que traduzir Uhum. muita gente. Traduzir não, interpretar. E tem um pastor chamado Brian Britton. O Brian, eu amo interpretá-lo. Tem um outro mais antigo que eu traduzi ele muitas vezes, que é o Randy Johnson. E por ter interpretado, interpretar outros pastores. E servir na igreja, até agora na igreja aqui, onde a gente está, em Claremont, eu tenho feito esse trabalho, fazia nas outras igrejas. Então eu entendo que a unção ela tem que fluir da mesma forma. Uhum. A unção que entra na pessoa que está transmitindo a palavra, ela tem que transmitir também. E não é só a palavra, as músicas também. É todo um ambiente. O ambiente ele tem que rodar em bivolt, em trivolt, se você quiser. Que eu achei legal que quando eu estava no Canadá, eu ouvia, que eu peguei o avião indo para Tóquio, eu ouvia inglês, francês e japonês. Todos os anúncios eram em inglês, francês e japonês. Eu falei, cara, isso é muito legal. Então, voltando lá, na conferência, na parte, oramos primeiro pelos intérpretes, depois nós oramos pelo pessoal do louvor. Uhum. Aí eu falei para o pessoal do louvor descer todo mundo, porque eu tenho para mim que o pessoal do louvor ele só está acostumado a tocar com o instrumento. Ele não entendeu que ele é um instrumento. E que Uhum. muitas vezes Deus não é Deus quer que você ouse, que você saia do seu lugar comum. E às vezes sair do seu lugar comum é você descer. Lá onde está o pessoal do povo. Você orar pela galera, a galera orar por você, você liberar uma palavra profética, mas não lá em Uhum. cima. É, eu gosto do povo. Eu gosto de estar ali junto. Eu gosto Uhum. de estar junto com os meus irmãos. Sentar à mesa. É o melhor de Davi. A coisa mais legal era essa, porque ele pegou a coisa mais importante que tinha, que era a Arca do Concerto, e trouxe para o meio de Jerusalém. O sacrifício continuava em Gilgal, mas a arca estava lá no meio. E Sim. ele então levanta músicos para poder adorarem a Deus. E agora você já imaginou a arca, no meio do povo? Aquilo que significava a presença de Deus e que significaria no futuro aquilo que nós carregamos, que é o Espírito Santo de Sim. Deus. Você já imaginou? E o povo cantando: queremos o teu nome engrandecer. E a glória de Deus vindo. Aleluia. Prefigurava aquilo que nós Sim. tínhamos. Porque hoje nós temos o Espírito Santo. Naquele tempo não era derramado, mas Deus se fazia propício naquela hora. E Deus vinha. Por isso que restaurarei o tabernáculo caído de Davi. É que a gente esquece dessas coisas. Nós estamos, talvez, não é só o mal do Japão. Aqui nos Estados Sim. Unidos Sim. tem, mas é óbvio que no Japão
Japão, talvez pela cultura, e é uma coisa que eu notei, isso é mais fechado. Vamos ao congresso. Ah, aí nós oramos pelo pessoal da música, eles foram orar pelo pessoal, e aí, quando eles estavam orando, eu fui pro teclado. Aí eu falei, agora eu vou tocar música. Uhum. Quando a molecada começou a cantar, que eles começaram a gritar, Caminocô, Caminocô. Eu falei, mas o que é isso? Aí a Ione falou para mim, não, filho de Deus. Eu falei, Então aí os pastores que eu vi cuidando, e é isso que eu queria levantar, é essa geração. Você sabe como é que você vai pegar? Que aí nós tivemos lá, eu esqueci o nome do rapaz que foi lá, eu não sei, que ele me deu o nome dele em japonês, me deu o nome dele em português. Que ele estava lá, que ele foi cantar, ele catou o microfone. Ele é um adolescente, é um jovem que estava aí na igreja de Ah, vocês. o Elton. O Elton, isso. Eu gamei nesse cara. Achei ele Ele 10. é- Por quê? Ele precisa ser, obviamente, precisa ser ensinado, tem que dar o caminho para ele. Mas é ele que vai levantar. É ele que vai levantar essa nova geração. Então ele vai poder chegar em lugares que eu e você não puder, não vamos conseguir chegar, mas ele vai. Porque ele Sim, tem a língua, ele tem a cara, ele tem tudo. E ele carrega os dois. Ele carrega a brasa do nosso Brasil e ele carrega a organização e o país que ele foi inserido. E ele sim, consegue fazer essa dualidade. Então, aonde seria muito estranho para você chegar e ver uma velhinha que está parada, um senhor que está parado e orar por ele não vai ter problema nenhum de falar a língua dele, chegar lá, olha, não tem ouro nem prata, mas eu gostaria de orar por você e abrir a boca e orar e Deus fazer. Então, é isso que eu estou entendendo. É um uhum, tempo de despertar novo. Então, o que eu vivo aqui, em aspas, nos Estados Unidos, é exatamente isso. Eu sei que a razão de eu estar aqui não é para mim, são para os meus filhos. Os uhum. meus filhos serão capazes de fazer essas pontes, ou seja, com a nação daqui. Porque os meus filhos vão carregar a parte que é minha e os meus filhos vão carregar a minha, do país de origem, né? E do país onde eles estão. E muito mais no Japão. Por isso que eu creio que tem um grande. E não vai acontecer já nada. Essa molecada, ela precisa continuar, não é sendo desperta, ela já está despertando. Sim, Ela precisa de somente, como é que eu vou dizer, pessoas mais idosas, no sentido de mais, como é que eu vou chamar, mais sábias, para uhum, estar dirigindo, ó, esse é o caminho, é isso que vocês têm que fazer. É esse o caminho que Deus está pondo para vocês. Pessoas que elas possam confiar, elas possam dizer quais são os problemas, o que elas enfrentam. Porque eu creio que esse momento é um momento profético, não só como os outros, no mundo inteiro. A gente é muito engraçado que você fala, não, eu estou esperando um grande avivamento. Meu, o avivamento já começou há muito tempo, cara. O avivamento começou quando eu aceitei Jesus. Eu tenho que uhum, ser diferença. Eu não tenho que esperar alguém vir. Ninguém vai trazer nenhuma palavra profética, ela já está escrita. A palavra profética é para agora, é para esse momento. Deus nos chama para levantarmos para esse momento. E se você está no Japão, você está no Brasil, você está nos Estados Unidos, aonde você estiver, foi Deus que mandou você estar aí. Você está aí porque Deus colocou você aí. Ah, mas eu nem tinha pensado nisso, meu amigo. Se você está aí, é porque Deus permitiu que você estivesse aí. A imigração aqui nos Estados Unidos é um assunto que eu sei que vocês têm aí no Japão, mas aqui nos Estados Unidos é um assunto uhum, muito problemático mesmo. O estado, a gente está no estado da Flórida, o governador aqui tomou algumas ações. Tá complicado para quem não tem documento, tal, eles vai embora, vai ser deportado. Aqui é complicado, muito complicado. Parte de papel é complicado, né? Não estou falando que não seja complicado no Japão, uhum, mas aqui é bem complicado. Então, a igreja daqui, ela apresenta situações diferentes que aí no Japão não apresentam. Qual a diferente dificuldade que eu notei no Japão? É muito trabalho, vocês trabalham com uma carga horária muito sim, grande. Obviamente que o tempo para vocês terem de mesa, ou seja, de corpo de Cristo, ele é reduzido, e a parte corporativa é só aquele momento que vocês têm. E eu entendo uhum, isso. Só que mesmo com estes tempos, deve haver momentos em que a feijoada deve estar valendo. uhum, Entendeu? Ou seja, tem que ter algum momento em que o culto não vai, infelizmente, durar 1 hora e meia. Aquele culto foi especial, aquele culto foi 2 horas e meia. sim, E não é que as pessoas foram forçadas a ficar ali. Eu falei do culto espada, né? Comprido e chato.
As pessoas ficaram porque o Espírito Santo estava naquele momento e estava convencendo os corações a ficarem ali. Não tinha como terminar, né? Exato. Essa é a palavra. Você, eu sei que não é, essa não é uma experiência que você replica ela como você quer. Porque se você Sim. replicar ela como você quiser, então ela não veio do Espírito Santo de Deus, ela veio de fabricação humana. Entendeu? Há um equilíbrio, há uma linha tênue, mas há um equilíbrio nessas coisas. Mas eu digo que ela testifica no coração. A palavra diz assim que um é o mesmo Espírito que testifica todas essas coisas. É muito interessante quando você está ministrando, tudo bem, eu estava ministrando em aspas, tocando sozinho, pregando ao mesmo tempo, mas eu olhava para o pastor e testificava, olhava para vocês e tinha que testificar, olhava para a igreja principalmente tinha que testificar. Uhum. Quando você está ministrando, que você vê que as pessoas começaram a levantar, ir no banheiro, abrir boca, mano, é uma coisa errada. Não é Sim. supostamente que isso está acontecendo. Se está acontecendo, você tem que buscar um outro momento. E às vezes não está com você. Por que eu vou fazer força para alguma coisa? Eu não. Eu não estou ali, de novo, eu não estou ali para entreter ninguém. Não é show. Se você quiser show, é uma outra história. Show, você chama alguém, paga alguém, essa pessoa vai, produz um show e etc. E eu não tenho nada contra. Mas não é para isso que eu estou lá. Não é, pelo menos, a minha chamada. Eu entendo que não é isso que o Senhor dá essa atmosfera. E dentro dessa atmosfera, mesmo que não seja eu para pegar, que o pastor pregue, mas se nessa Uhum. atmosfera profética Deus começar a fazer aquilo que lhe é de mistério, aquilo que ele quer fazer, amém. Vamos deixar fazer. E a gente estava falando, a gente foi falar de louvor, voltando aos caminhos, com a hora que eu vi aquilo, eu falei, eu acho que essa geração são essa galera. Quando eu tive aí com vocês de manhã no final, já era 1h30 da tarde, aquela galera pulando todo mundo, e que eu olhei aquela molecada e falei, tá aí, eu acho que essa é a resposta. E à noite, quando eu estava ministrando, que os dois cultos, tanto em Tokai como o outro, eu estou tentando me Yokai. lembrar da outra igreja, Yokkait, tanto quanto a igreja em Yokkait, a experiência de ter, nós tivemos lá na igreja à noite, a galera tá acostumada a cantar, mano. Foi o Uhum. maior, cortou a galera, você só via aquela galera cantando. Mas nós tivemos momentos diferentes em Yokkait. Teve um momento profético, eu coloquei o microfone, eu vi um pai orando por um filho, eu achei aquilo lindo. E eu acho muito bonito esse encontro de gerações, pais orando por filhos, filhos orando por pais. Mas ali o pai orando, e depois eu desci, olhei para esse pai, dei o microfone na mão dele, dei o microfone para ele. E não é que eu dei o microfone, ele estava orando e eu coloquei o microfone na boca dele porque eu queria ouvir a oração dele. E aquela oração, uma oração poderosa, mas ela era em português. E eu perguntei para ele se ele orava em japonês, mas ele continuou orando em português e eu tirei o microfone e fiquei, agora, o que eu faço? O Espírito Santo falou assim, chama um jovem para que ore em japonês. Aí levantou um jovem. Eu olhei para ele não me parecia japonês. Eu assim, eu não sei lá, Uhum. mas eu dei o microfone para ele, levantou. Mano, ele começou a orar em japonês, cara. Eu não entendia nada do japonês dele, mas da unção que tava ali, essa eu entendia. Eu comecei a pular, daqui a pouco tava todo mundo pulando. Eu vi uma senhora japonesa, muito bem vestida, uma senhora já, bonita. Ela começou a levantar, dar glória a Deus. O pessoal começou, eu falei, epa, que o negócio tá bom. E aí são algumas coisas que o Espírito Santo de Deus vai nos trazendo. Eu virei para os meninos que estavam atrás dele, chamei os jovens, todos homens. Eu falei, agora vocês vão, não coloquem a mão na cabeça dele, coloca a mão no ombro dele, vão juntando, vai fazendo uma coluna, vamos fazendo uma muvucada aqui. É um grupo de homens orando. Você precisa ver, cara. Ele deve ter orado, sei lá, uns 5, 10 minutos. Foi assim, poderoso. Ele foi ficando mole, mole, mole. Eu falei, eu acho que o som tá pegando aqui o negócio, ele tá meio mole. Tirei o microfone dele, eu falei, agora vocês oram por ele. E aí eu falei, agora eu queria uma menina. Eu preciso de uma menina que ore, mas em japonês, por essa nação. Aí
engraçado é que eu ia dar o microfone para ela pegou o microfone. Tipo, eu não dei, ela pegou, tipo, it's mine, Uhum. é meu, eu vou orar. Ela começou a orar em japonês e as outras meninas vieram para trás dela. Cara, Ó, foi absurdo, assim, no sentido de profeticamente, é essa geração. Os Kaminoko estão se levantando, porque ela falou, ela, no meio da oração, ela parou, ela começou a falar em português, olha, eu estou orando em japonês, mas se você não entende, eu vou orar um pouco em português aqui, nós vamos clamar pela nação do Japão, nós queremos que Deus está levantando o Japão, e pá, 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 pá. E eu falei, uau! Então, ou seja, é esse tempo de despertar. Essa nação, essa molecada, eles são bivolt, eles são híbridos. Eles falam as sim, duas línguas. Eles entram nos lugares onde eu teria dificuldade, onde eu não teria língua, onde você talvez não tenha língua. é verdade. Eles não. E eles vão conseguir tocar essa nação. E eles carregam, vamos dizer, duplamente. Então aí, voltando, foi quando eu falei, nós temos que fazer uma live. Aí eu catei a Ione e catei a pastora Vivi. Eu falei, ó, junta lá, a gente vai fazer uma live, vamos tocar. Eu vi até que você fez uma live com a Vivi e tal. Eu falei, Sim, não, Ione, vamos lá, tá na hora, vamos juntar, vamos cantar. Por quê? Porque qual é a coisa mais fácil que você tem? É pregar? Mas música? Ah, mano. é universal, né? É que eu falei, música, comida e matemática, mas a matemática não toca sentimentos. Sim. A comida até pode, mas música, baba, tem jeito, não tem jeito. A música ela consegue entrar em lugares e ela consegue expressar coisas que a matemática talvez consiga para uma mente lógica, mas a música vai além da lógica. A Sim. música, ela toca nas emoções, ela toca na alma. E a alma, muitas vezes, está opressa, mas o espírito está pronto. Aí o espírito de Deus toca no espírito da pessoa e vai lá e diz para a alma: aquieta a tua alma, o teu coração hoje vai ouvir a voz. A voz Uhum. de quem? A voz de Deus. Então, essas coisas, elas têm sempre norteado o que eu entendo, a chamada que o Senhor tem feito, tem sido baseada nisso. Então, a gente colocou esse tema de nós falarmos Love Jesus in any language, ou seja, Jesus em todas as línguas. E a gente já não tem muito tempo, são 8h52. Eu falo pra caramba, eu te Nossa, falei que eu falo. demais, passa rápido, hein? Bom Tô te demais. falando. Mas eu queria te falar uma Mas coisa eu acho que legal. construímos algo muito legal aqui. Acho que o Espírito Santo Bah, que conduz, né? hum, eu, eu falava sempre pro pessoal do Brasil, ah, que era, eu não, óbvio, eu sou daqui dos Estados Unidos. Ah, as músicas para mim, quando a Ana Paula traduziu a Clame ao Senhor, eu não cantava Clame ao Senhor, eu cantava Shout to the Lord, porque era o Uhum. que sempre a gente ouvia. Depois é que eu comecei a ouvir determinadas traduções. E umas não tem jeito. Quando eu ia ministrar no Brasil, quando eu estava no Brasil, eu ouvia música em português, eu falava, ó, eu vou começar em inglês, vocês cantam em português. No começo eles achavam muito estranho. Depois eles falaram, bom, é o jeito dele. E eu não Uhum. queria, não é que eu queria aparecer, mas era que a única forma que eu sabia era essa. Não tinha uma outra, entendeu? Então, um, eu cantava aquilo que eu sabia, porque tem até algumas traduções que não ficavam legais. E Sim. foi essa a diferença daquilo que eu ouvi, que a Vivi traduziu, e das outras canções que cantou em japonês. E eu dizia para eles: a coisa só vai mudar quando eu começar a ouvir em inglês canções em português. E isso aconteceu com um maluco chamado Alessandro Vilas Boas. Hum, Yeshua é cantado aqui nos Estados Unidos nas igrejas americanas. Há uma igreja aqui chamada Jesus Image, que é aqui perto mais ou menos, 40 minutos de onde eu moro. Eles traduziram e eles inseriram no culto. Só que a música, ela é de autoria do Alessandro. E sim. esse, para mim, foi a primeira, como é que eu vou dizer, o cross. Ou seja, ele cruzou do Brasil e aí começou a valer aqui. Porque eu tenho muita coisa. How great is our God? How great is our God? Essa música ela cantava em tudo quanto é língua. Mas ela é americana. É o Uhum. Chris Tomlin que compôs. Mas você ter Yeshua, opa,
E agora nós tivemos a, como é que é o nome dela? A Gabriela Rocha, eu até Hum, postei, eu acho que semana com o Marcos passada. Smith, né? Isso! Foi incrível. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Eu falei, uau! Segunda canção. Eu ainda não ouvi as igrejas americanas cantando. Yeshua eu já vi. Uhum, Porque o coro ficou muito. Principalmente Yeshua. Em todo final de ministração, né, vamos dizer, os momentos de ministração eles colocam Yeshua. Mas essa uhum, da Gabriela Rocha ainda não vi. Mas eu fiquei contente. Por quê? Porque é a segunda que eu, assim, que eu conheço que se canta aqui. Ou seja, veio um fogo do Brasil, acendeu e colocou aqui. Porque, querendo ou não, essa nação que eu estou aqui é uma nação que exportou demais. sim. Musicalmente, culturalmente, ela exporta muita coisa. Mas é tão bom quando você vê uma canção que lá no Brasil, nasceu no coração do Brasil, e ela veio para cá e está sendo cantada em outras línguas. E aí que eu comecei a falar com a Vivi e falei com a Ione. Eu falei, se Deus deu canções a vocês, essas canções elas têm que ser cantadas aí, do Japão, e a gente leva para o Brasil, leva para os Estados Unidos. Quando esse cross começa a acontecer, ou seja, quando essas pontes elas começam a serem erguidas, então você conseguiu, pelo que eu entendo, é estabelecer o reino. O reino começa a existir de formas diferentes. As Uhum, canções do reino. Jesus é falado em outras línguas. O amor é falado em outras línguas. sim. E fica mais fácil você atingir outras pessoas. Ou seja, com o amor de Deus, através de quem? Através da música. Eu acho muito gostoso quando eu começo a cantar alguma canção e que eu começo em inglês muitas vezes porque é as canções que tem e a igreja canta canção em português e aí daqui a pouco você junta com outra e junta com outra e o pessoal que está acostumado comigo eu digo a gente faz uma farofa boa e segue na farofa que a farofa é bom, É. a farofa é de Deus. E aí eu agitei todo mundo, eu falei, ó, gente, vocês tinham que fazer uma vigília de louvor, é diferente. Pega, começa. Eu sei que todo mundo trabalha, eu sei disso. Mas pega, separa lá, talvez, sei lá, Sim. se der. Eu sei que todo mundo Feriado, né? trabalha exatamente, tal. Se der, prepara. Não estou tirando tempo de ficar com a família, mas uma vez faz, começa tipo aí umas 10 da noite. Eu não sei qual é o melhor Uhum. horário. No Brasil é onde eu fazia. Aqui nos Estados Unidos também dá para poder fazer. Mas no Brasil eu fiz um trabalho muito grande sobre vigília. 8 horas de adoração. A gente começava às 10 da noite e até às 6 da manhã. E era um período muito abençoado. Nos anos anteriores que eu estava no Brasil, a gente fazia duas vigílias né, de 6 em 6 meses, que era o que a gente passava aquele tempo buscando a Deus e buscando, igual eu te falei, a atmosfera era uma atmosfera muito gostosa. Então, muitas vezes, não era que você vai ficar tocando, o pessoal mantinha aquele Uhum. clima de adoração, aquele clima de louvor, e permitia que as pessoas tivessem tempo a sós. Que essa é uma coisa que o japonês tem, que a gente brasileiro não tem. O, É. brasileiro, o japonês, como o americano, eles têm um tempo de meditação, um tempo de selar, um tempo de A pausa. A gente solitude brasileiro deles. é exato. Nisso a gente tem que aprender. Eles têm esse momento É verdade. e que nós não É. temos. O americano, ele tem diferente do brasileiro, eu digo que o brasileiro ele pega fogo rápido. Nós, Uhum. brazuca, a gente bobeou, pega fogo, mas a gente consome rápido. Você vê que, tipo assim, tem que ser uma coisa rápida, não pode demorar Uhum. muito. Já o americano não. Ele demora. Ele demora a encandecer, a pegar fogo. Mas quando ele pega, ele mantém por muito mais tempo. Ele tem uma habilidade maior de às vezes ficar em silêncio, de às vezes ouvir a Deus e não falar como a gente está acostumado. Sim. Então, mano, eu falei demais, já Eu passou acho. 1 hora. Não, tá demais, tá demais. Eu tô recebendo demais aqui. Não. Eu acho que a, a cultura, como é que o senhor acha que a cultura não deve interferir no
quesito dessa chama, por exemplo, porque às vezes se a igreja ela começa a ter pessoas que estão há muito tempo no país, eu acho que automaticamente, além das crianças que já cresceram aqui, você vai meio que se moldando, né? Você vai meio que acostumando, você não fala mais tão alto nos lugares, você não conversa. Porque brasileiro Mas, não pode estar numa fila que está conversando, né? então, mas É. essas são as culturas. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem a cultura do arm's length, ou seja, é a distância de um braço. Hum, Ah, todo relacionamento seu é baseado num braço esticado, inicialmente, tá? Depois você, no caso, nós latinos, a gente vai se aproximando mais, porque somos nós. O latino, ele tem muito disso, ele é muito de toque. O sim, americano, ele é mais reservado. O japonês, se o americano é reservado, o japonês deve ser também muito mais. bem reservado. O que eu acho. Ah, outra coisa que eu achei, essas são as questões culturais, né? Então, todo mundo abaixa sempre a cabeça e todo mundo, até o dinheiro, ele é com uma lisura assim e tal, o dinheiro é seu e o seu troco e muito obrigado por você, Uhum, né? E não arigatô é aquela palavra que vocês usam aí que toda vez eu tento lembrar e nunca sempre esqueço. Então, ah, a cultura vai fluir? Lógico que vai, não tem jeito. Agora, é aí que você tem, como é que eu vou dizer? A mistura é boa. Por uhum. quê? Porque quando você tem um japonês que ele está acostumado a ser tão retraído, mas ele vai no. Como é que é o nome nos barzinhos aí? Que vai, canta, que tem karaokê e tal. Ah, Como é que é o agora nome desses? esqueci. Esses daí. E aí quando ele vai lá, ele vai para quê? Para extravasar, concorda? Ele não vai para beber, ele não bebe o saquezinho ou bebe as bebidas para ele dar Uhum, uma destravada, aí ele vai cantar, ele vai fazer. Então, por que ele não pode fazer isso na igreja? Então ele não precisa do saque, ele precisa de alguém que vai ser um brazuca e vai chegar uhum, para ele e vai estar cantando a plenos pulmões. E ele vai entender que ele pode glorificar a Deus a plenos pulmões, que também não vai. Deus não vai ficar espantado com ele. Ah, Deus, o Deus que nós conhecemos, ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que enviou o seu filho, o Pai, enviou o filho para morrer por nós. E ele tem prazer de bater um papo com a gente. sim. Ele não está tão distante que nós não possamos de chamá-lo de pai. E é essa talvez a parte onde a gente entra, onde o Brasil entra. O Brasil tem essa facilidade de, como é que eu vou dizer, de talvez não ser tão rigoroso consigo mesmo. Não é que a gente é sem vergonha, a gente é sem vergonha. Uhum, Você entende? A gente sim. vai, a gente abraça. Eu entendo que isso às vezes é muito ruim, mas eu não estou falando da parte ruim, eu estou falando da parte boa, a parte do carinho, a parte do afeto, a parte do toque, a parte do abraço. Nós temos isso. E é difícil, muito difícil, talvez. Eu conversei com alguns pastores nesse tempo, Uhum, e eu sei, eu entendo que é difícil para os pais que estão aí, às vezes, reproduzirem essa atmosfera com os filhos. Foi isso que nós fizemos em Tokai, uhum. quando eu falei para os filhos irem e orarem pelos pais. E eu pedi para ungir a mão. Depois eu falei, Senhor, de onde é que veio esse negócio? Aí me veio, pois naqueles dias eu converterei o coração dos filhos aos pais, o coração dos pais aos filhos. Sim, Eu falei, opa, então beleza. Então o filho tem que ir lá abraçar o pai e o pai tem que abraçar o filho. Aonde que o japonês vê isso? Não vê. Eu conversava com o pastor Cid, ele falou que o relacionamento de pai e filho é um relacionamento às vezes meio, como é que eu vou dizer, meio duro até, sim. meio formal, né? Às vezes o filho vai fazer intercâmbio, passa 3 meses fora e o pai só pergunta, tudo bem? Tudo bem. Se for brasileiro, passa uma semana sem ver seu filho. Você quer, já chega, abraça, beija, É, discute primeiro, briga, mas você tá ali. Nós somos assim, né? é verdade. Então, eu acho que no meio dessa interatividade, no meio dessa mistura de Brasil com o Japão, eu creio que é algo tremendo. E eu creio que Deus tem
Deus tem chamado quem está aí no Japão para esse tempo. Se você está aí é porque Deus chamou você para esse tempo. Mano, vamos terminar aqui que já são 9h05, já passou muito tempo. Pastor, obrigado Eu que demais, agradeço, mano. demais essa Ah, live. Eu creio não, que e o ó, Espírito Santo que conduziu esse papo e ó, acabou que a faz o gente seguinte, conversou algumas e coisas nem viu pergunta. muito legais e eu acho que realmente depois dessa vinda do Senhor para cá, trouxe uma, um tempero, né? Vamos colocar nesse quesito Tempero. que a gente estava falando, né? Porque crente gosta de comer, né? Então nós estávamos falando da feijoada, né? Ah, Então eu acho que gostei disso. trouxe Amém. um tempero onde a gente pode, onde a gente permite Deus atrapalhar o nosso culto, sabe? Thank you. Essa é a palavra. Eu acho que a gente às vezes está preso demais naquilo que a gente se propôs a fazer, e esquece de deixar Deus fazer, sabe? Então Exatamente. eu acho que o Senhor veio e deu uma balançada na frigideira, e aí o tomatinho foi pro outro lado, sabe? O tomatinho foi pro outro lado. Eu tô Então, achando bom. isso foi muito legal e que Deus possa continuar usando a sua vida para atingir, Amém. para fazer isso. Eu espero que a gente possa ter mais tempo junto aí em breve, se Deus quiser. Sem problema, mano. Ó, a gente pode fazer o seguinte: se você quiser, a gente marca um outro tempo e Sim, aí faz algumas perguntas que você tenha, que o pessoal tem enviado, e a gente tenta responder. E para quem quiser, ah, é só seguir aqui, Leandro Salinas ASM. Ah, eu não sou de postar muita coisa, não. Ah, eu agora fui abençoado com um teclado novo, não ó, vou que dizer de benção. quem, e eu tô para inaugurar ele. Eu tô com uma vontade de talvez o Senhor me abençoou também com uma caixa, Que legal. então eu tô com uma caixinha, o cabo, e eu tô com vontade talvez ou quarta ou quinta-feira a partir da semana que vem, eu começar a fazer aí tipo uma horinha, Demais. ó, às vezes, de fazer uma horinha de louvor e adoração num Nossa, horário incrível. que, e aí quem quiser entrar, entra. Eu toco algumas músicas antigas, novas, faz uma mistureba, a gente responde pergunta, mas eu tô com vontade de fazer isso. Eu creio que é um tempo que eu posso, ah, não é só dedicar ao Senhor, mas que eu possa abençoar talvez alguém que está querendo Com uma certeza. ministração, um hino e trazer, não digo trazer uma palavra, eu acho que você tem bastante palavra hoje em dia, é o que não falta. Mas Uhum. às vezes uma canção é uma coisa tão boa, né? É A canção ela verdade. mexe com a gente, fala com a gente. Mano, eu vou orar, posso Com orar? Pra gente poder certeza, terminar por isso aqui? favor. Então tá bom. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo gostoso. Obrigado, Senhor, eu te Jesus. agradeço pelo tempo, Senhor, que tu nos permitiste de estarmos falando de ti. Nessa uma Tu és hora que passou, maravilhoso. Senhor, só conseguimos falar de ti. É Porque tu é a verdade. única razão, Jesus, da nossa vida. Nós queremos te louvar e bendizer o teu nome. Senhor, abençoa aí o teu filho, Senhor Jesus, o Fábio, que está aí no Japão. Você com ele, com a família Amém. dele. Abençoa ele, Senhor Jesus. Prospera, guarda, Senhor. Abençoa o louvor, Senhor Jesus, da igreja aí. Senhor Jesus, que eles Amém. possam se levantar nesse lugar e que a tua unção e a tua glória possam descer no meio do teu povo. Que o teu povo, Senhor Jesus, possa, a tua noiva, a tua amada, tocar e, Senhor Jesus, possa ser, Senhor, tremendamente, Senhor Jesus, abençoada. Que ela Amém. possa se expressar a ti de formas diferentes. Levanta, Senhor Jesus, profetas no meio da congregação. Levanta músicos, Senhor Jesus. Levanta, Senhor Jesus, dirigentes de louvor, homens e mulheres cheios do teu Espírito que possam levar a tua amada a glorificar o teu nome. Senhor Jesus, abençoa os pastores que estão ali em Tokai, ser com eles por Amém, da tua Jesus. bênção e da tua graça. Senhor Jesus, dá direcionamento. Senhor Jesus, aumenta, Senhor, as pessoas que estão ali, o número de japoneses, Senhor Jesus, que eles possam ser tocados por, Senhor Jesus, por essa geração de Caminokai, Senhor Jesus, desses Amém. jovens, Senhor, desses filhos de Deus, desses adolescentes, desses jovens que têm se levantado, Senhor Jesus, no meio dessa geração. Eles se sentem, Senhor Jesus, às vezes deslocados, porque, Senhor, muitas vezes não são aceitos pelos japoneses. E em casa, Senhor Jesus, eles muitas vezes têm problemas, Senhor, para se expressarem. Mas, Senhor Jesus, Tu és o Deus, Senhor, que chamaste a existência as coisas que não são. E, Amém. Senhor Jesus, eles são dessa terra.
Dá a eles, Sim, Senhor, Jesus. direcionamento, levanta, Senhor. Eu sei que tem aí os pastores que estão cuidando da vida deles. Senhor, dá direcionamento, dá graça, dá, Senhor Jesus, a visão necessária para que eles possam crescer em sabedoria, Senhor Jesus, em conhecimento de Ti. Eu te peço, Amém, Senhor Jesus, Jesus. pela vida, Senhor Jesus, do pastor Cid, da pastora Vanusa, de todo o ministério, Senhor Jesus, dali, da casa deles, missão apoio. Senhor, eu te Amém. agradeço pelo tempo que eu estive ali no Japão, Senhor Jesus, foi tão rápido, Senhor. Mas, Senhor Jesus, eu te agradeço porque, Senhor, eu saí, Senhor Jesus, desse país, com meu coração ardendo de saudade, Senhor Jesus. E, Senhor, te agradecendo por tudo. Senhor, obrigado pela oportunidade de poder, de alguma forma, contribuir para o teu reino. Senhor, Amém, Jesus. abençoa, eu te peço a minha Obrigado. casa, guarda minha esposa, os meus filhos. Sim, Jesus. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, nessa próxima viagem que eu vou estar fazendo, Senhor Jesus, ali para o Brasil. Senhor Jesus, abre, Amém. Senhor Jesus, as portas, ser, Senhor, comigo, Senhor Jesus. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada. Eu só tenho, Senhor Jesus, um coração que está, Senhor Jesus, quebrantado. E é o que eu tenho para te oferecer, Senhor. E se de alguma forma for possível me utilizar, Senhor Jesus, me usa naquilo que for necessário. E, Senhor Jesus, os Amém. teus filhos, aqueles, Senhor Jesus, que tu tens chamado, Senhor, para liderar o teu povo, para estarem no teu povo. Levanta e desperta o Japão, Senhor Jesus, para, Senhor, essa geração que está aí. Senhor Jesus, que eles sejam tocados pelo teu Espírito. Te agradecemos Amém. por esse tempo, Senhor Jesus, e que as pessoas que ouvirem essas conversas, Senhor, esse tempo, Senhor Jesus, de conversa ao pé de ouvido, que elas possam ser abençoadas. Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus Eu que te abençoe. agradeço, mano. Foi Obrigado por tudo, incrível. viu? Obrigado pelo Eu que tempo aí. agradeço, mano. Deus Eu que abençoe. agradeço, mano. E a gente marca mais uma. Dá um abraço Com a todo mundo certeza. e obrigado pelo teclado. É Paz. nóis. Tamo junto, viu? Tchau, tchau. Amém. Tchau. Isso aí, galera. Obrigado para quem ficou aí, ó. Tem uma galera que chegou aí agora há pouquinho, ó. Luquinhas, Pietra, Gustavo. É isso aí. Obrigado por quem assistiu. Compartilha aí, manda aí pra galera. A gente conversou sobre algumas coisas bem legais, bem pontuais sobre a igreja aqui no Japão, lá nos Estados Unidos, e um pouco do que a gente entende sobre isso tudo, e sobre as coisas que vêm do Brasil, né? Ó, o Isaac também chegou aí. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Semana que vem vai ter uma live aqui, ó, com uma moça que faz pintura profética, né? Aquelas artes proféticas durante o culto e tal. Vai ser incrível. E é isso aí. Segue nós aí, compartilha. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu!